Graças e paz, mais um quadro Café com Reflexão, e durante esta semana eu abordei para vocês e com vocês a teologia da cruz, falando teologia da cruz versus teologia da glória. Depois falei teologia da cruz, loucura da cruz. Depois, na quarta-feira, ainda falei teologia da cruz, tome a sua cruz. Na quinta-feira eu falei teologia da cruz, já estou crucificado com Cristo. E hoje quero falar teologia da cruz, maldição da cruz. E como referência para esta abordagem de hoje, eu gostaria de refletir com vocês e para vocês, Gálatas capítulo 3, versículo 13, apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E assim, esta mensagem da semana toda foi voltada para este conceito da teologia da cruz, em seus vários aspectos, e por fim a conclusão é que Jesus, lá em Marcos, no capítulo 8, ele faz uma proposta para a multidão e para os discípulos que, se alguém quisesse segui-lo, deveria tomar a sua cruz e ir após ele. E duas propostas ficam bem distintas neste contexto, porque tomar a cruz é reflexão para a salvação e segui-lo é caminho para o discipulado. Ainda o apóstolo Paulo, ele corroborando, ajudando, confirmando esta proposta de Jesus, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Com isto, irmãos, a conclusão ela traz três aspectos bem distintos que, caso a gente tenha o conceito de aplicá-lo ou de trazer como abordagem de vida, em tudo seremos abençoados, é que tomar a cruz é reflexão para a salvação. Seguir a Jesus, ou segui-lo, tome a sua cruz e siga-me, é caminho para o discipulado. E crucificar-se nesta cruz é autonegação. Assim como Pedro, ao negar a Jesus, disse: não conheço este homem, assim também, já falei isso para vocês, cada cristão, cada cristã, cada jovem, cada rapaz, cada moça, cada servo do Senhor deve falar para si mesmo: já não nos conhecemos mais, porque a percepção da minha vida ela só pode ser conhecida pelo reflexo do sacrifício da cruz. Então, sem cruz, sem percepção da vida real, também é uma questãozinha que a gente tem que levar em pauta e que a gente tem que considerar. Cristo se tornou maldição, é o que Paulo está falando em nosso lugar, logo nos chama a nos tomar, ou a tomarmos a nossa cruz também. E quando Jesus se torna maldição em nosso lugar e posteriormente nos chama para tomar a sua cruz, automaticamente ele está nos chamando também para nos tornarmos maldição para a lei, assim como ele se tornou maldição para a lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui ele vai à cruz pelos nossos pecados, mas antes de ir à cruz ele está falando agora: tome a sua cruz, siga-me. Posteriormente Paulo está afirmando: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Suma, morremos para a lei, porque a cruz é mensagem de loucura, é mensagem de escândalo, mas é também uma mensagem que anula as pessoas do fariseu, do doutor da lei, do sacerdote. Ainda frisei isto para vocês também durante esta semana, Por isto nos tornamos maldição para a lei, pois fomos pendurados no madeiro com Cristo. Automaticamente me tornei não só maldição para a lei, mas me tornei também maldição para o mundo e me tornei maldição para Satanás. Morremos para a lei, morremos para o mundo, morremos para as trevas, morremos para Satanás. Somos maldição para a lei, somos maldição para o mundo e somos maldição para Satanás. Não vivemos para abençoar o mundo e nem abençoar a Satanás.
e nem vivemos para abençoar também a lei, mas vivemos para sermos, de fato, servos do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. Do ponto de vista de que já não vivo mais para agradar o mundo e nem para agradar as trevas, e com isto a minha condição é de que agradar o mundo e agradar as trevas foi alguma coisa passado. Com isto ainda vem à mente que quando de fato me arrependo, Deus perdoa. Ele não anula os meus pecados, mas Ele me permite mudar o meu futuro. Então assim, irmãos, Ele não muda o meu passado, perdoando os meus pecados, mas Ele muda o meu futuro, perdoando os meus pecados. Quando o fariseu afirmava estar fazendo a vontade do Pai, Jesus ele está aqui falando com a multidão, e Jesus está falando acerca de fazer a vontade de Deus. O povo judeu ali, na pessoa dos fariseus, fala: olha, nós somos filhos de Abraão e nós fazemos a vontade do nosso Pai. E Jesus, confrontando este grupo de fariseus, ele fala assim: vocês fazem a vontade do vosso Pai, que não é Deus e que não é Abraão. Vocês fazem a vontade do vosso pai, sim, que é Satanás. Porque ele foi homicida desde o início da humanidade e continua sendo. E Abraão não é o vosso pai, porque Abraão, ele almejou ver o meu dia e ver a minha glória, mas vocês procuram me matar. Abraão não faria isto, não é? E logo em João 10 também, próprio Jesus 10:10, ele diz que o inimigo ele não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele vem com uma proposta, e esta proposta é a de trazer vida e vida e abundância, né? E esta vida abundante só se conquista pelo sacrifício da cruz. Esta vida abundante, ela só se conquista pela crucificação do velho homem, do meu eu, do meu ego, ela só acontece na minha vida, esta vida abundante, pela minha autonegação. Aqui não há dualismo de senhorio. Somente Jesus deve ser o Senhor. Então o meu ego não me domina, Mamon não me domina, a lei não me domina, o mundo não me domina, as trevas não me dominam mais. A nossa proposta já não é mais agradar e satisfazer o aspecto do mundo, da lei, e nem ser subjugado por Satanás. A proposta agora é servir a Jesus e crucificar a carne. Não é fazer a vontade da carne também. Todo cristão que tem a compreensão da obra da cruz, que tem a crucificação da carne de forma contínua, ele é veneno. Compreendo bem isto. O cristão crucificado com Cristo, ele é veneno para o mundo. Ele é veneno para a lei, ele é veneno para Satanás. Ele intoxica o mundo, ele intoxica a lei, ele intoxica a Satanás. E a proposta da igreja não é santificar o mundo. A proposta da igreja é resgatar pessoas do mundo para santificá-las pelo sangue de Jesus. E com isto, quando nós estamos trazendo esta abordagem, santificar aqueles que foram resgatados do mundo pelo sangue de Jesus, eu diria que a maioria de nós, ou boa parte de nós como cristãos, ainda não compreendemos esta verdade. Tem uma frase que diz: pior que profanar o sacro é santificar o profano, ou sacralizar o profano. Traduzindo de forma bem aberta, bem clara para vocês, pior do que profanar o lugar sagrado é santificar ou sacralizar ou tornar sagrado o profano. O cristão deve compreender que quando se traz este conceito da teologia da cruz, a sua proposta é de continuamente estar combatendo as trevas com todas as suas forças, combatendo a lei e a sua maldição com todas as suas forças, combatendo a Satanás e todas as hostes malignas com todas as suas forças, porque se fizermos de outra forma, estaremos profanando o lugar santo. E hoje o lugar santo, irmãos, já não está lá no templo, já não está na sinagoga, mas o lugar santo
está no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa capacidade racional e espiritual de adoração. Não é? O seu objetivo como cristão, o nosso objetivo como cristão é dar continuidade ao sacrifício da cruz. Paulo, quando está trazendo esta proposta de já estar crucificado com Cristo, ele está dando continuidade ao sacrifício da cruz. A nossa proposta é justamente esta: dar continuidade à crucificação, à santificação e à regeneração, permitindo o novo homem dia a dia ter restaurado ou ser restaurado em nossas vidas, porque ainda que o nosso velho homem se corrompa dia a dia, sobretudo o nosso homem interior se renova também dia a dia, é o que Paulo está falando, e a nossa proposta é estar consciente de que a cruz, somente a cruz, já nos impedem de termos um vínculo de agradabilidade com o mundo, com as trevas e com a lei. Mas a cruz está rompendo por definitivo também a nossa união com o mundo, com Satanás, a fim de estarmos unidos única e exclusivamente com Jesus. E ser sua vida. E pensar com sua mente. E compreender os seus ideais, de maneira que você agora perdeu a sua vontade própria, porque quem está crucificado, este já não tem vontade própria, já não decide mais por si mesmo, mas por Jesus. Você já não pode mais conhecer-se a si mesmo, você tem que se conhecer na ótica de Jesus e não sua. Você se conhece através de Jesus, não através de você mesmo. O cristão, em sua crucificação com Cristo, se tornou a mesma coisa com Ele. Somos uma só coisa com Cristo, é o que a Bíblia está falando em Romanos 6, quando a gente está trabalhando o conceito de santificação. E a beleza do Evangelho é que Cristo vive em nós e a vida que nós levamos, a levamos para fazer a vontade daquele que nos amou, nos regenerou, para fazer a vontade do Filho de Deus, o qual me amou, amou você, nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Invertendo esta frase, o amamos e nos entregamos por Ele, para vivermos sua vida e desfrutarmos sua glória, para ter a certeza de vida eterna. O mundo nos odeia. Isto é uma máxima cristã mesmo, é o próprio Jesus quem está falando isto, não é? Porque primeiro odiou a Ele. E crente sem o aspecto da cruz ainda é carne, e esta carne cogita as coisas do mundo. Sempre vai cogitar uma sabedoria que é humana. E aí Tiago ele está falando que toda sabedoria humana ela é primeiramente animalesca e depois ela é diabólica. Para anularmos por definitivo esta sabedoria humana, só podemos fazê-la mediante a sabedoria de Deus, a justiça de Deus e a redenção de Deus. É o que Paulo está escrevendo aos Coríntios, se não me falha a memória, ou 1:18 ou 2:18, não é? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a única forma que o cristão tem para fugir do mundo é se refugiar na igreja. E quando ele se refugia na igreja, ele está se capacitando, aprendendo o conceito da manifestação do reino de Deus para posteriormente confrontar o mundo. Então você foge do mundo, você se refugia na igreja para posteriormente você confrontar o mundo, confrontar as obras das trevas. Quando estou falando do mundo, eu não estou falando de pessoas que estão perecendo, porque nós amamos o mundo, assim como Deus ama o mundo. Mas também nós odiamos o mundo, porque este mundo, esquema, não o mundo das pessoas perdidas, mundo regido por Satanás, ele também odeia Jesus. E não tem meio termo. Quem é contra Jesus, ele tem que, de fato, ser apresentado como um inimigo. Quem é contra Jesus também é contra nós. Se é inimigo da cruz, tem que ser nosso inimigo também.
cristão, ele não pode relativizar as coisas, ele não pode simplificar as coisas, não tem meio termo, não tem uma possibilidade de conviver, não é? Bem com Deus e com as trevas. Não tem esta possibilidade. O mundo odiou Jesus, logo o mundo nos odeia também. E o nosso amor para com o mundo é o mesmo amor que Jesus teve. Nós não amamos os encantamentos deste mundo, pelo contrário, nós sempre olhamos para as coisas belas deste mundo, fazendo analogia de como será a nossa redenção, a nossa vida eterna, e de como de fato é o paraíso. E assim, irmãos, a cruz nos justifica. É um outro aspecto que eu quero findar para vocês. Falar findando. E esta mensagem, com a fala do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus ou contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? E quem os condenará, se é Cristo que morreu ou antes, quem ressuscitou está à direita de Deus e ainda intercede por nós? Então, com esta reflexão, eu quero hoje chamá-los a tomarem a vossa cruz, e isto é reflexão, segui-lo, isto é discipulado, e depois crucificar-se. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Autonegação, não é? Porque Jesus tornou-se maldito, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. E quando nos tornamos também crucificados, como Paulo se propôs, já estou crucificado com Cristo, também nos tornamos maldição para a lei. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, e com isto quero deixar para vocês beijo na alma, beijo no coração. Tenha um dia ricamente abençoado, final de semana próspero, abençoado. Fiquem na paz, amados.